Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PetCast, projeto de extensão do Grupo Pet. Meu nome é Pedro e eu sou um dos apresentadores. Estou aqui com meu colega. Pessoal, meu nome é Mark, sejam bem-vindos. A gente vai fazer uma entrevista bem bacana. Trouxemos aqui um convidado mais que especial, nosso cultor, Jorge Brás. Então, fique à vontade, se vindo para contar aí um pouquinho da história, experiência com a engenharia, quais os teus caminhos e os teus processos até chegar onde está agora. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite de vocês para poder estar conversando um pouquinho sobre a carreira, sobre história de vida. Amenizo também o pessoal da PET, a professora Karen, oportunizar essa interação. Acredito que é muito importante para a formação de todos nós, tudo junto, porque nós estamos constantemente em formação. Agradeço de coração aí pela oportunidade. Agradece. Professor, eu acho que para começar, acho que a gente poderia... É uma dúvida até genuína minha, que eu tenho, assim, pessoal. O porquê escolher engenharia metalúrgica e foi na URGS, né? Sim, sou filho da Federal também, assim como vocês. Sim. A vida inteira escutei essa frase, assim. Minha mãe, pouca educação, meu pai também, isso, pouco, né? Teve que estudar durante a vida para poder melhorar as condições da família. E minha mãe dizia assim, pô, ainda vou ter algum filho estudando na Federal. E aí, graças a Deus e aos esforços e aos chamados de atenção que temos dentro de casa, todos nós, irmãos. Minha irmã que foi meio resistente, né, mas também acabou se formando, né, e meus irmãos todos formados na Federal. Mas essa história, ela começa, olha, há muito tempo atrás, um de vocês era nascido, né? Eu me lembro, assim, um avô que foi uma pessoa sensacional, o avô Vilarzito Alves de Medeiros, vozito. Foi um cara que, na época dele, morava em Triunfo, tinha condições de ir para a escola, etc. Ele aprendeu a ler, escrever, lendo o Correio do Povo, um jornal tradicional aqui. E aprendeu música, violão, banjo, etc., de ouvido. Tornou um instrumentista sensacional, cidadão sensacional e uma pessoa que foi um exemplo para todos nós. Né? Então, eu era pequeno, eu lembro que o meu avôzito, na época, já tinha conseguido, ele conhecia, trabalhava com os jesuítas, ele conhecia arroz, ele dava uma mordida no arroz, ele dizia a qualidade do arroz. Ele era muito bom em números, ele era um matemático sem ter estudado. E aí ele teve um afilhado dele que se formou naquela época, eu não era nascido ainda, anos 60, em economia. E outro sobrinho dele foi o primeiro fiscal aduaneiro, primeiros fiscais aduaneiros, né, na década de 60. Eu me lembro que ele chegava no bairro, eu morava no bairro popular, bairro pobre, né? Isso numa segunda fase, né? Quando meu avô era vivo, então eu tive uma vida de reizinho, assim. Primeiro neto, eu, meu irmão Paulo, até os 5, 6 anos, temos tudo, assim. Meu avô faleceu logo com meus dois irmãos mais novos acabaram nascendo, 6, 7 meses depois. E aí a coisa começou a apertar. Meu pai trabalhava em serviços gerais, né? Há pouco. Chegava no bairro, lá no Jardim Sabará, onde a gente morava, chegava de repente no fim de semana, Galaxy, era um carrão na época, né? Era o primo do meu pai, o Trogildo, o nome dele era Astrogildo. Chegava o Trogildo lá do Galaxy branco. E ele chegava e dizia assim, aí, Ataíra, seus guris têm que fazer estudar. E a vida não é fácil, tem que estudar. Quero ver o caderno dele. Começava a olhar meu caderno, eu estava no jardim da infância, mas aí, pô, terminei jardim de infância, todos os meus colegas foram entrar no primeiro ano, primeiro grau no colégio Japão, ali, que era perto da nossa casa. Eu fui o único que não entrei no colégio, porque meu pai tinha me inscrito para uma bolsa de aluno carente em Porto Alegre, uma bolsa de estudos. E não sei se foi sorte, o que foi, né? Chegou no meio do ano, saiu meu nome como contemplado, como poderia estudar em qualquer colégio particular de Porto Alegre. Aí eu acabei entrando no Instituto Vicente Pallotti,
E aí fiz toda a minha parte desses estudos, primeiro e segundo grau, ali na época, fundamental e ensino médio, no meu tempo era primeiro e segundo grau, de Palote. E esse primo do pai sempre incentivando a ter que estudar. E aí meu pai botou na cabeça, tem que estudar. Minha mãe também falava que tinha que estudar. E aí, mas naquela época, pessoal, coisa bem interessante, naquela época, se eu fizesse primeiro grau, eu já estava feliz da vida. Terminando o primeiro grau, um amigo meu chegou e disse assim, pá, agora eu estou feito, estou formado. E aí uns colegas falaram, vou fazer segundo grau. E eu me lembro assim, vou fazer segundo grau aí, né? Aí quando eu entrei no segundo grau, eu me lembro que era um prédio diferente do colégio. O colégio tinha um anexo, era no anexo, assim, então. Tô atravessando, meu colega me cumprimentou e disse assim, pô, Jorge, no segundo grau, não. Então, eu pensei assim, mais 3 anos eu tô formado. E aí eu vou entrar e aí comecei o segundo grau. Primeiro ano de segundo grau, o SOI, Serviço de Orientação Educacional, se vocês quiserem, para me parar, o SOI, Serviço de Orientação Educacional, chegou e fez um levantamento das profissões. Eu me lembro que no meu levantamento ele perguntou, tá, e quem tu quer ser? Eu, jogador de futebol, primeira opção. Sempre, né? Ele disse, pô, quem sabe? Na época os jogadores não iam para a Europa, eles iam para a Arábia, né? Arábia Saudita, assim. Quem sabe tu vai para a Arábia. Pois é, tá aí a segunda opção, se não der jogador de futebol. Aí eu tinha ouvido falar na televisão, o cara falou de bioquímico. Eu quero ser bioquímico. Nem sabia que quero ser bioquímico. Nem imaginava. Achou o nome bonito. É bonito. E o terceiro é um colega meu do colégio, disse, eu acho que vou ser engenheiro. Eu, o que ser engenheiro? Engenheiro de obras prontas? Eu quero dar uma risada. Não sei, nem imaginava. Mas, vamos ser engenheiro. Aí, mas fiquei naquele, busco-fusco ali, não sei o que eu vou fazer. Né? Primeiro ano de segundo grau, fantástico. Muito bom. Foi uma época maravilhosa. Segundo ano de segundo grau, não tinha um pila, eu era o único pobre do colégio, eu acho, mas tudo bem, foi fantástico. E sacava bem de futebol, etc. Né? Segundo ano de segundo grau, terceiro ano de segundo grau. Começou aqueles questionamentos assim, e aí, o que tu vai fazer? Pô, eu acho que vou terminar o segundo grau e deu. Tá feito, terminando os estudos. Então, aí um tio meu, que voltou a estudar, não sei depois de quanto tempo, tio Márcio, né? Voltou a estudar, estava fazendo engenharia mecânica. Eu, engenharia? Eu terminei o terceiro ano, surgiu a oportunidade de fazer um cursinho pré-vestibular no universitário. Na época era moda os cursinhos. Porto Alegre tinha uma UAU, Eixo, o Universitário Unificado, Festa dos Cursinhos, Desfile dos Bichos da Federal, Centro de Porto Alegre. Era um evento fantástico, né? Mas para mim ficava aquela questão, faculdade, isso aí é para os outros, não é para mim, é para os caras que têm dinheiro. Mas a minha mãe tá, e o que tu vai fazer? Pensando em fazer engenharia. Mas faz na URGS, né? Tá na Federal. Poxa. Aí surgiu esse cursinho, e o meu pai falou com o diretor, conseguiu um monte de desconto e eu comecei a fazer o cursinho. Aí, quando eu fui fazer, no fim do ano, fiz o cursinho. Quando eu vi, para minha surpresa, feito engenharia civil, para minha surpresa, eu passei no vestibular. Festa dos bichos, festa das tintas, desfile no centro de Porto Alegre, 500 festas, muita alegria, muito legal. E comecei a fazer o curso de engenharia. Como todos nós, como todos vocês, né? Minha primeira experiência com cálculo integral e diferencial, físico-química, equações diferenciais, álgebra linear. E aí tu entra naquela, né? Eu tinha sido o primeiro da gurizada que tinha passado no vestibular. Eu chegava na rua e começava a falar, gurizada, você sabe que existe cálculo integral e diferencial, que existe equações diferenciais, os caras nem queriam saber, só queria saber de jogar futebol. E eu, mas eu acho que os 3, 4 eu puxei, porque depois os 3, 4 entraram na Federal também, fazendo engenharia. E aí foi aquilo, como todo mundo sofria nos cálculos, são fantásticos, né? Lembro uma vez, numa disciplina, fazer uma série de Fourier, e aí deu 4 folhas ao maço, assim,
Aí o concentrado. Cheguei no final, nem acreditei que eu tinha feito aquilo. Não, Mas sempre assim. Essa coisa, assim, é legal a gente ver a experiência dos professores, principalmente os que estudaram engenharia também, porque a gente tem esse ciclo básico de engenharia, é algo, né, todos e todo mundo passa por isso. E aí o princípio de tudo é muito difícil, né? É terrível. Não, e ainda mais que é o seguinte, daí eu tô na engenharia civil, começou a ser lançado os filmes do Indiana Jones. Vocês são muito novos, nem ouviram falar. Já Mas olha, vi. Indiana Jones e as minas do Rei Salomão, coisa desse tipo. Já vi. E aí um dia eu vi uma palestra sobre engenharia de Minas. E aí nessa palestra de engenharia de Minas, convidaram para uma visita. E eu fui numa visita, uma mina do Leão 3, se não me engano, era 180 metros abaixo da terra. Então tu botava o capacete, aquela lâmpada entrava, lanterna entrava no elevador, deixava 180 metros. Aí tu. Não era quilômetro, 180 metros, desculpa. Quilômetros não ia por cento da terra. Da terra. Aí 180 metros abaixo da terra, chegava ali, olhava, homenagem póstuma a fulano, Beltrano, tinha morrido gente, né? Mas tinha uma sensação assim, de aventura, sabe? Troquei engenharia civil, fui para engenharia de Minas. Era Harrison Ford, né? Engenharia de Minas, explosão, aí os caras falavam, não, na aula de introdução, engenheiro de Minas, ele é elemento de segurança nacional, médico explosivos. Eu pensei, agora me achei, vai ser só aventuras. E um semestre, 2 semestres. Aí um dia tinha outra palestra do curso de engenharia metalúrgica. 2 professores lá, o professor Vilela e meu orientador, 2 grandes mestres, grandes professores, né? O professor Vilela e o professor Telmo, conhecido professor Telmo. Tinha a palestra deles e via aquele aço líquido, cal fundido líquido, materiais. Me apaixonei. Aí pegou aonde o cara... E aí fiz vestibular de novo. E eu já estava meio viciado em passar no vestibular, aquelas sensações, sabe? Pô, passei no vestibular, fiz de novo e entrei na engenharia metalúrgica. Que, sem dúvida alguma, foi uma excelente escolha, assim como o curso de vocês. Engenharia de produção é uma excelente escolha, assim, de produção, etc. E nessa, no caso, assim, quanto tempo na civil? Eu fiquei na civil 1 ano e meio. Então, tu conseguiu... Aproveitou tudo. Tu aproveitou. Só aquelas, como é que é, introduções que não deu para aproveitar, mas o resto aproveitava tudo. Mas apanhei bastante também, não pensa no WhatsApp, professor, também isso apanhei. aí, ó. Exatamente isso. A gente estava até comentando esses dias de humanizar, né, professor? Daí a gente olha assim para vocês, professor, fez mestrado, fez doutorado, parece que já nasceu, a barriga da mãe já nasceu ali engravatado. É um dom. Doutor, tá ligado? É interessante. É muito esforço, pessoal, muito esforço. Isso. É interessante vocês contando a história assim, a gente fez, estudou, a gente também passou trabalho, escrevendo ali, cálculo. Olha, eu sou de uma geração e nós nos encontramos direto. Eu tenho grandes amigos do ensino médio, vários amigos de infância, mas meus amigos de faculdade são amigos da vida. Eu estou quase 30 anos formado, 30 anos assim, de amizade. Tem cara que é presidente, empresa no Brasil, presidente de empresa fora do Brasil. Tem gente que é daqui, gente que está trabalhando em outras áreas, mas a gente mantém essa nossa amizade, nosso respeito, né? As grandes oportunidades que eu tive foi através do network, através desses meus colegas. E todos nós passamos dificuldades. Eu me lembro que uma época eu estava fazendo, acho, cálculo 2, física 2, assim, estava bem ruim, tive uma hepatite. Daí fiquei 1 mês em casa lá. Aí não tinha nada de fazer, estudei, gabaritei tudo, sempre feliz, assim, né? Mas também teve épocas, assim, que a gente passou dificuldades. E essa turma, assim, a gente, na época tinha passagem escolar em Porto Alegre, então não foi nenhuma nem 2 vezes. Meu pai indignado, dizendo assim, compro passagem escolar, esses caras nunca têm. Ali perto da Federal, ali tinha uns caras que vendiam 1000 folhas e sonha. Esses doces, assim, a gente trocava passagem escolar pelos lanches. Então tem muita história para contar, né? E o tempo foi passando, né? E aí chegou um momento que não tinham oportunidades de estágio. Tinha bolsa de iniciação científica. Eu me lembro que o professor Lírio Schaefer, até que foi homenageado agora como professor emérito lá da URGS, falar com ele, professor, consegue uma bolsa aí?
Aí ele falou assim, mas não tem mais, vai ficando por aí. Aí eu fui ficando e ele conseguiu a bolsa depois, né? Mas nesse meio tempo acabei casando, né? Então imagina, minha esposa pedagoga, mas ganhava pouco. Eu, né, sem nenhum pila, já estava devendo dinheiro pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó, pra todo mundo. Né? E aí eu precisava no estágio, assim, para Sustentar. Fazer um E sustentar. exatamente, né? Para pô, casado aí, né? E aí teve várias pessoas aí, o professor Liri foi uma das portas, né? Mas eu estava numa aula de corrosão, eu estou sentado do lado do colega meu, grande amigo, Luciano Dias Coutinho. Fala assim, pô, a Gerdau não tem estágio, Taos não tem estágio, Steel não tem estágio, ninguém tem. Aí ele falou, pô, tem um japonês lá em Alvorada lá que tem. O japonês Alvorada, porque Alvorada naquela época não tinha muito. Eu até ia falar um termo, vamos dizer, mas não era o distrito mais conhecido do setor industrial, né? Mas daí o cara vai, liga pra lá, eu liguei, né? Eu disse, eu tô japonesa, né? Passa aqui você, eu fui pra lá, fui pra Alvorada. Né? Aí eu olhei uma empresa grande assim, será que aqui. Não, não é. Será que aqui não é? Depois de passar um bom tempo, eu vou a uma empresinha pequena. Cheguei ali, era a empresa do meu amigo Setsu Nakahara. E ele, uma das primeiras coisas que ele perguntou se eu tinha visto o filme Karate Kid, né? Eu, não, já vi. A partir de agora você é pequeno gafanhoto George. Né? E aí ele me passou muitos ensinamentos, não só da profissão, também com relação à vida, assim. Uma questão bem... Sou muito grato a ele. Fica aí até a menção honrosa a ele, porque ele é uma pessoa que passou muitos ensinamentos para ti na graduação e é um cara que tira risadas da gente nas aulas, né? Porque o professor Jorge é o nosso professor. Durante as aulas ele conta as histórias que teve com esse mentor, o amigo japonês dele. Eu não sei pronunciar direito como é. Setsu Nakahara. Setsu Nakahara. Ele tá falando como se a gente já não conhecesse o Setsu. Ele é engraçado. Eu não consigo, eu não tenho maturidade. Quando ele faz a vozinha, pra mim é de você. Não, e o Setsu, ele ajudou muita gente, assim, né? Só não tinha estágio, chegava, ligava pra ele sempre convidava. Ele também sempre gostava de fazer exercício físico, etc. Não era nenhuma nem as duas, nós estávamos no meio do estágio lá, começava a fazer barra, fazer abdominal. E todo dia ele perguntava uma coisa, o que é aço, o que são os celsos fundidos, o que são isso, outro. Ficar alimentando ali, né? Não, sempre foi... Me lembro que a minha primeira viagem de avião para São Paulo na época, pô, viagem de avião, ele perguntou, não, quer ir para São Paulo? Eu me mandei para São Paulo lá, fiquei um dia. Então foi uma experiência muito boa. Foi para a capital? São Paulo, capital. Que ano? Isso eu acho que é 97. 97. Aí tu conseguiu essa bolsa com o teu colega, Rick? Aí eu saí do laboratório e fui fazer estágio com o japonês. Entendi, tá. Entendi. Aí era lá em Alvorada, daí depois eles se mudaram para Cachoeirinha. Aí hoje é uma das maiores empresas de tratamentos térmicos aí. E aí tu te formou, então, ali depois... Aí quando eu fui me formar, não tinha muito... Desculpa, pode... Não, claro, pode continuar. Aí não tinha... Nem os empregos estavam meio escassos, né? Época bem diferentes da época atual. E aí eu me formei e um dia resolvi fazer mestrado, né? Ou vou fazer mestrado. Não tinha bolsa também. Aí um dia eu estou passando na frente da escola de engenharia e encontro o professor Dr. Roberto Sorrecker. Grande professor, grande, que me ajudou muito. Aí o professor Thelmo me perguntou, e aí, o que está fazendo? Eu escolhido o orador da turma, né? Eu disse, pô, orador, o que tu tem? Eu estou desempregado. Aí ele disse, não, é o seguinte, eu vou falar com os caras da Gerdau e aí eles vão te dar uma bolsa de mestrado, tem interesse? Claro. E aí, bem, na outra semana ele ligou, o cara da Gerdau foi lá falar com o Engenheiro Carvalho também, que me recebeu muito bem, o gerente da qualidade na Gerdau da Siderúrgica Rio-Grandense. E aí o Engenheiro Carvalho disse assim, eu não tenho vaga aqui, mas se aparecer alguma coisa, eu vou te avisar. Tá? O pai ainda olhou para mim, apontou e disse, pai ainda escuta sobre mim.
Eu, não, muito obrigado. Ah, beleza. Saí ali meio cabisbaixo, né? Porque tu tá formado, casado, tinha nascido a minha primeira filha. Tu esperava uma coisa e ele... Mas ele não tinha obrigação nenhuma, né? Claro. Mas Aí eu tava em casa 2 semanas depois, eu não tinha telefone em casa, ligaram pra minha mãe, para ligar pra URGS, o professor Telmo. Eu liguei, e falou pro professor Telmo, o professor Telmo tá na Alemanha. Mas tem uma moça, a Suzy, que é colega, que vai te avisar. Daí a Suzy me falou, o Telmo, a Gerdau ligou e conseguiu a bolsa de mestrado pra ti. Olha. Aí eu fiquei feliz da vida, né? Tu já tinha meio que esquecido até. Não, eu tava procurando qualquer coisa, né? Então, daí conseguiu a bolsa de mestrado. Aí eu fiquei muito feliz porque, pô, uma grana que ia entrar, né? Já começava a... Isso que era na época. Na época era R$900. A bolsa de mestrado era 700. Mas isso fazem... Vai revelar a idade agora. Não, capaz. Mas aí eu peguei essa bolsa de mestrado, né? Foi um momento importante, sim, que eu pude me dedicar ao mestrado. Acredito que fiz um bom mestrado. O projeto é o desenvolvimento do Ball-Face Steel, um aço bifásico, ferrítico, martensítico, para vergalhões da construção civil. E a vantagem que ele tinha maior resistência à corrosão, diminuiu o teor de carbono, menor custo, etc. Era um estudo bem avançado na Europa e nos Estados Unidos que a gente acabou desenvolvendo aqui no Brasil. Ah, sim. Mas olha como são as coisas, né? Terminando meu mestrado, naquela dúvida, porque aí agora o que eu vou fazer? Vou para o doutorado, volto para a indústria, o mestrado também. Era uma bolsinha, uma bolsa, ajudava, mas também não ia resolver meus problemas todos, né? Aí eu tô num dia, sai uma reportagem assim, uma vaga. Taurus contrata engenheiro. Mande sua foto. Tô olhando pra minha cara, pensei assim, nem vou mandar isso aí, vocês querem foto, os caras não vão querer, mas tudo bem. Eu fiquei assim, aí eu tô bem tranquilo, assim, não... Falar a verdade pra vocês, tinha terminado o mestrado, o internacional tinha feito uma fase boa, assim, Colorado, né? Tinha feito uma fase boa. Aí um amigo meu, nós vamos assim, vamos lá no Beira-Rio se viver para sócio. Eu tinha comprado um tijolão, um celular, assim, de 50 vezes, né? Quando tinha nosso satélite. E aí eu tocou o telefone, era novamente meu amigo, aquele da corrosão, Luciano Dias Coutinho. Grande dinheiro, Luciano. Mestre, né? Eu também. E aí o Luciano disse assim, cara, não mandou teu currículo para Taurus? Eu disse, mas por quê? Eles querem foto. Não, manda o currículo. Porque o gerente lá, Marcelo Codra, falei de ti, ele ficou interessado. Eu, mas o que eu faço? Não, tu liga pro Marcelo. É umas 4 horas da tarde. Eu, pô, tem certeza, Luciano? Aí eu peguei e liguei pro Marcelo Corser, que era o gerente da Tal. Ele disse, onde tu tá? Eu não ia dizer que estava no estádio, né? Porque é na minha. Ele disse, não, tô em Porto Alegre. Tô aqui em Porto Alegre, né? Se tu tem como vir a São Leopoldo, eu calculei, pô, pra mim até São Leopoldo demorar, né? Mas eu pensei, acho que umas 2 horas chegou ele. Não, então tu vem aqui que eu vou te esperar. Eu tava com o cabelo desse tamanho, cinta meio desfiada, assim, uma camisa bem simples, assim, pô, mas eu vou nesses trajes. Eu tinha assistido pra ele, pô, peguei, fui até o centro, peguei o trem, fui até São Leopoldo, peguei outro ônibus, desci lá. Eu chego na frente da Taurus Ferramentas, assim, um cara todo engravatado, uma presença, eu naqueles trajes, assim. Categoria. Ele olhou assim, naquela categoria e disse, que é o engenheiro Jorge? Falaram muito bem de ti. Falaram muito bem de ti. Mas é o seguinte, eu já contratei, já tenho um cara encaminhado. Vamos conversar um pouquinho. Aí começamos a conversar, papapá. Eu falei da minha experiência que eu tinha tido na empresa japonesa. Né? A gente considera bastante esse japonês. Vou fazer o seguinte, ó, tu vai e faz o teu teste psicotécnico. Tá? Independente de qualquer coisa. Não tem compromisso nenhum, não vou te garantir. E eu, tá bom. Beleza. Fui no outro dia, fiz o teste, os exames, as provas lá. Passados uns 15 dias, ele disse, pô, cara, tu foi aprovado para ser começar como engenheiro aqui. Eu comecei como engenheiro, né? Como nosso engenheiro aqui.
vai trabalhar em conjunto, porque nós estamos, já está contratado o Luciano Coutinho, a matriz, e tu vai trabalhar junto vocês dois para fazer um trabalho. E aí comecei ali uma longa história, uma história de, acho que já de 20 anos, assim, a relação, porque eu tenho muito boa relação com ele. E foi interessante. Né? Legal, a coisa da Taurus, assim, é uma coisa que nós, como engenheiro de produção, que eu e o Mark, por exemplo, a gente vê tu contando aulas, né, sobre as experiências do chão de fábrica, sempre fazendo um paralelo do que ensinando naquele momento com as experiências que tu viveu, né, nas empresas, e é muito legal. Queria saber de ti agora, professor, uma história marcante na Taurus, que tu consegue vir assim agora. Uma história marcante, todo mundo, toda empresa tem. Eu recomendo o pessoal ver o filme aquele O Diabo Veste Prada, que é um filme histórico aí, de produção. Toda empresa tem uma pessoa que comanda aqui, que tem um pulso de organizar bem a empresa. Um CEO, ou não, muitas vezes, no caso da Taurus, era o vice-presidente, né? Ele é Jorge Piveloso, ele é um engenheiro brilhante, com ideias brilhantes, capacidade de comandar excelente. Então eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com ele foi um tempo, né? Mas foi no dia 11 de setembro de 2001, no dia do atentado das Torres Gêmeas, né? Conversei a primeira vez com ele. Ele é uma pessoa, como eu te falei, na posição dele, sempre acreditou na engenharia brasileira, na tecnologia brasileira, nos profissionais, e conseguiu algumas revoluções, assim. Taurus foi uma das primeiras empresas a trabalhar com titânio, com magnésio, com alumínio, aeroespacial, etc. Né? Então, Engenheiro Veloso foi muito importante para mim. Eu comecei como engenheiro, 2 anos depois passei para supervisor, 2 anos depois passei para coordenador, 2 anos depois passei para gerente, né? Sempre envolvido o diretor da planta, o engenheiro Otávio Taj, brilhante engenheiro também, que sempre me apoiou. Depois o Francisco Scartazini, que foi o diretor da planta também, me deu muito apoio, sempre incentivando a voltar a fazer. Não para no mestrado, faz o doutorado. Depois o Arloí Cardoso, engenheiro Arloí Cardoso também, que trabalhou comigo. Excepcionais pessoas. A empresa tinha um nível de cobrança muito elevado. A gente discutia, a gente falava tudo, mas sempre profissionais corretos, profissionais ótima índole. Então, eu tive essas pessoas na minha vida que ajudaram muito. Né? Em determinado momento, o engenheiro Veloso ele me questionou, dizendo: tem que estar estudando, mas depois essa empresa pode ser vendida. Né? E eu trabalhava na parte de autopeças, então a Taurus produzia muito as grandes montadoras aí para GM, para Toyota, para Mercedes, indiretamente para Dana, inúmeras, para Honda, para várias empresas, né? Então lá foi uma tremenda escola. Consegui conviver com uma empresa que tinha 3, 4, 5 mil filiais fora do país. E essa história do conhecer o Engenheiro Veloso e o apoio que ele deu, imagina o vice-presidente chegar e dizer assim: faz o teu doutorado, tem um dia livre, né? Tudo isso, junto com esses gerentes, esses diretores que eu frisei, importante assim, para a carreira. E não me arrependo, assim, e na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado, desculpa, o nome de todos eles lá são pessoas que definitivamente ajudaram para que a gente conseguisse, de uma forma humilde, ter uma carreira situada no mercado nacional, também conhecido em outros países aí. Então, humildemente, a gente tem que agradecer a quem abriu as portas para nós. Tem 2 tipos de perfis, né? Tem alguns colegas meus que trocaram bastante empresas, isso não é errado, né? Mas eu trabalhei lá, tive propostas de ir para Steel, para Gerdau, para Dana, para várias outras, mas sempre as propostas foram feitas contra propostas internas e eu acabei. E foram ótimos anos lá. Até o momento que a empresa foi vendida e quando ela foi vendida, o novo grupo que comprou definiu ficar somente com armas. Trabalhar somente com armas.
E a minha área era automotiva, era ferramentas, etc. Então, com o passar do tempo, né, eu tive um desentendimento com o diretor executivo na época, e ele acabou me demitindo, né? Que foi uma experiência também nova, eu nunca tinha sido demitido. Como é que é ser demitido? É aquela história. Até o momento tu é vamos supor, o Jorge da Taurus. Quando tu é demitido, tu... Ô, Jorge. É o Jorge lá, não tem... Então, muita gente se afasta, mas por outro lado, muitos te procuram, muitos amigos verdadeiros. Eu e a grande maioria, cara, eu frisei, conheço muita gente, sou grato a muita gente. Dá pra contar nos dedos aqueles assim que infelizmente tiveram uma postura incorreta, 3 ou 4, o resto, a maioria do pessoal, ou então procuraram, surgiram outras oportunidades, né? E o dia que eu saí, eu já estava dando aula no Unicinos, né? Um amigo meu tinha me indicado, já tinha alguns anos de aula no Unicinos. Falei com o coordenador no Unicinos lá, ele chegou, cara, teve alunos que te elogiaram. Inclusive, agora que eu estou sabendo essa notícia, vou aumentar o número de aulas aqui. Passou umas 2 semanas, me ligou o gerente RH da metalúrgica Zen em Brusque, dizendo que tinha uma vaga que eles precisavam no consultório. Eu disse, pô, mas aí é longe. Não, tu vai em casa, a gente manda, uma vez por mês a gente manda as passagens. Então, pô, a metalúrgica Zen me contratou como um consultor lá, bolsista de tudo bem. A Unicinos aumentou o número de aulas, né? E a própria Taurus passou 3 meses lá, me entrou em contato para dizer que eu não queria ser consultor. É só, né? Então daí, no final das contas, eu comecei a olhar e dizer, pô, vou ganhar mais do que eu ganhava trabalhando só, quer dizer, dando aula de Unicinos, mas fazendo, pô, tá bom, fechou, né? Nesse meio tempo apareceu a oportunidade do concurso da FURG. Que ano? Foi em 2015. Eu saí em janeiro de 2015. Toda essa situação. Porque quando tu é demitido, acontece o seguinte, né? Tu perde, eu tinha um Black Barrel, daqueles poderosos, tive que devolver, plano de saúde, tu perde, não tem participação no lucro, não tem nada. Primeira coisa que eu fiz, fui lá e comprei um celular. Segunda coisa, fiz o plano de saúde para minha família. Uma boa indenização para ganhar. Terceira coisa, criei uma empresa minha. Era uma empresa fictícia, né? Mas criei a empresa HT Term, se eu não me engano. Eu ia montar ela, né? Mas aconteceu tanta coisa que eu nem precisei montar ela, que surgiu o concurso na FURG. Eu eu considerava a FURG como uma universidade situada, eu considero ela. Conheci alguns professores, o meu orientador, o Thelmo Roberto Torrecker, começou na FURG. O Vitor Freiner, outro professor bem conceituado da URGS, começou. Então, muitos alunos vinham da FURG, do mestrado, doutorado. Eu já conhecia e todos eles brilhantes, né? Então eu pensei, mas não é para mim, né? Bem, fui lá fazer o concurso. Tinha 8 concorrentes. Eu tirei primeiro lugar na prova didática. Só que eu não tinha terminado o doutorado aí. Então, só que os outros que foram escrever tinham doutorado, mas ninguém tinha doutorado na área. Então, na pontuação eu fiquei em primeiro lugar. Eu até nem queria ficar em primeiro lugar mas ainda deu esse acaso aí para... Aí eu me lembro que quando eu soube do resultado de chefe para em primeiro lugar, entrei em contato com o professor Thelmo, o professor Afonso Reguli, também que me ajudou muito, meu orientador. Falei com o professor Afonso, não vou sair daqui enquanto não terminar. E ficar aí, quando saiu o resultado, fechou tudo. Deu uns 4 meses, mais ou menos, bateu tudo. Eu tinha escrito o artigo, aí consegui entrar na FURG. Sou muito feliz desses 10 anos que eu estou na FURG, 10 anos, 5 anos em Rio Grande, estou 5 a 6 anos aqui em Santo Antônio. Então, estou muito feliz, vejo no brilho dos olhos de todos vocês, e daqueles meus sonhos, né? De melhorar de vida, de precisar estar dependendo de tanta preocupação com o aspecto financeiro, etc. Uma coisa que acompanha uma família, graças a Deus eu não consegui superar isso, eu vejo isso em vocês. Aqueles que já têm essa condição têm uma possibilidade gigantesca de ter, muito honrado
Tem alguns alunos como vocês que fizeram TCC comigo na engenharia mecânica, fizeram na engenharia de produção, mas os primeiros que fizeram na engenharia mecânica, o Antônio Figueiredo e o Pedro Crasso, hoje eles trabalham em Bremen, Instituto de Tecnologia de Bremen. Um deles foi contratado a peso de ouro, ser um profissional, muita qualificação, formação excelente, como vocês. Então, acredito, um pouquinho dessa história, importante para vocês acreditarem. A engenharia, ou qualquer outro curso aqui, as ciências exatas, engenharias agroindustriais, própria administração, os cursos que nós temos aqui na FURG, ou lá em Rio Grande, engenharia mecânica, oceanografia, oceanologia, vocês estão numa ótima universidade, uma universidade de classe mundial, vai dar todas as possibilidades de vocês acreditarem e terem uma vida de qualidade, adulta de qualidade, porque vocês ainda são jovens, adolescentes, ou pequenos gafanhotos, né? Mas tudo isso é uma questão de tempo. Então, acreditar. O Brasil precisa de vocês. O Brasil precisa de profissionais, capacidade intelectual de resolver problemas, capacidade de ensinar, etc. Então, tem muita gente que diz, estudar não leva a nada. Eu sou um exemplo típico. Ninguém, uma vez eu teve um encontro com meus colegas ali, eu era o único pobre, poucos pobres do colégio, cheguei com um carrão na época. Teve Natal, a gente tinha uns apoios para cá, as coisas. Cheguei com um carrão que... Aí uma colega me disse, fulano, falaram para ti, ninguém dava nada pro Jorge, olha o carrão que ele chegou. Seja, não que eu dei bola para isso, mas importante é isso, vocês terem uma família com boas condições, tudo vai dar isso. Olha, eu garanto, se eu fosse jogador de futebol na Arábia, eu também me daria, mas as chances são pequenas, né? Para ter um Ronaldinho Gaúcho, um Messi, etc., são poucos que são. Agora, a engenharia, se se dedicar, vão ter portas abertas em todas as partes do mundo. Professor, eu fiquei curioso. Essa parte tu falou que ficou 5 anos em Rio Grande. Como é que foi essa transição para vir para um campus que é relativamente pequeno, que é o nosso aqui? Transição, porque a FURG, a nossa sede lá, é grande. É grande. Sim. Como é que foi vir para cá, essa discrepância em curso, falando de recursos, assim, coisas tipo assim, falando até trazendo para a tua área, laboratório de metalurgia, é uma coisa que a gente tem algo que é minimalista, mas é eficaz, mas lá a gente tem um galpão, visitei lá, a gente tem inúmeros recursos, ensaios, mas como é que foi para cá, para Santo Antônio, ter essa discrepância assim, de recursos disponíveis? Eu vou ser sincero com vocês, eu gostava muito lá de Rio Grande, né? Só que eu passei por uma fase, tenho duas meninas na adolescência, então eu tive que fazer essa transição, mas eu me senti muito bem quando eu vim para cá. Primeira coisa, pela receptividade dos colegas. Então, até a professora Karen, o professor René, foram dos primeiros assim, eu me senti muito bem recebido aqui. Só um parênteses, a professora Karen, para quem não sabe, é a nossa tutora do grupo PET, né? Então fica aí a menção honrosa a ela, que ela também que está fazendo, ajudando a isso aqui acontecer. Então. Então, assim, eu me senti muito bem recebido por todos aqui. Né? Outro aspecto, a primeira vez que eu vi, só existia essa sede, mas eu já desci, e tinha uma sede lá embaixo, né? Existiu um grande apoio por parte da Escola de Engenharia desse curso aqui, e a questão do pertencer à Escola de Engenharia. Né? Então, vindo aqui, conhecendo a primeira turma, me lembro lá em 2019, né? Aquela motivação daquela turma, nós pedimos uma série de coisas nos laboratórios, e aos poucos nós fomos conseguindo evoluir na parte do laboratório, compramos equipamentos de ensaios. Vou dizer para vocês, alguns equipamentos que nós temos aqui, tem na engenharia mecânica. Tá? Temos, então, eu sinto esse campus aqui, o pertencimento da FURG. Quando eu vi a professora Kátia, né, ela comentou assim, tudo FURG, é tudo FURG para mim, né? Esse conceito de tudo FURG. E hoje em dia, eu sou um cara que eu costumo falar, pessoal, temos um grito de guerra, quero ver se vocês vão dizer qual é o nosso grito de guerra.
Eu sou da FURG. Então, assim, a gente tem um sentimento de pertencimento. Nós estamos estudando num lugar onde tem gera uma boa formação, saem bons profissionais. Independente se for em Rio Grande ou não, nosso campus menor, mas a possibilidade de crescimento, eu acho que dentro dos campos da universidade aqui é o campus que tem a possibilidade de maior crescimento. E estruturalmente, no Brasil, infelizmente, nós temos uma juventude que abdicou a questão da educação. E tem muitas outras. Eu tenho um sobrinho lá, eu vou ser jogador de videogame, eu vou trabalhar com vídeos, etc. O certo, uma formação abre inúmeros horizontes. E esses horizontes pode demorar um pouquinho no início, mas depois que se caminha a carreira, tem uma condição de ter uma qualidade de vida excelente. Eu vejo isso em cada um de vocês. Temos aqui excelentes alunos, temos aqui alunos dedicados, alunos de várias partes, né? O colega Pedro de São Paulo, o colega de Gravataí, o Mark, Gabriel de São Paulo, que está nos acompanhando ali, a Maria Luísa, Santa Catarina, Maria Luísa. Então, assim, essa interação é fascinante. Né? E chega um momento que eu quero mais que vocês sejam muito felizes, quero mais que vocês tenham excelentes condições de vida e de saúde. A educação leva a isso. E aqui nós falamos toda uma briga política ideológica, nós falamos de engenharia, que a nossa ideologia é engenharia, física, matemática, administração, mas nós somos bastante sérios, para não fazer engenharia agroindustriais, nós somos bastante sérios na profissão. Até para os dias atuais, então. Hoje em dia, o senhor aluno, olha só, é professor, né, da graduação de engenharia de produção, algumas disciplinas, tem um mestrado em engenharia mecânica. Exatamente. Queria que o senhor se é uma coisa até meio pessoal falar sobre isso. Eu tenho uma vontade de ingressar na engenharia mecânica. Eu era um dos professores. Queria que o senhor me desse um pontapé, tentar me incentivar a ingressar nesse mestrado. Excelente pergunta do Pedro, no seguinte sentido. Nós temos o curso de engenharia mecânica, onde vários professores aqui do nosso campus fazem parte do mestrado. Então, o professor Gustavo, que faz parte do mestrado, o professor Ismael, o professor Leonardo e eu. Nós estamos, o nosso grupo ali dos professores de engenharia de produção, estamos numa batalha. Eu acredito que o mestrado de engenharia de produção vai sair no máximo em 2 anos. Nós estamos encaminhando isso. Mas voltando ao mestrado e esse incentivo. Eu tenho uma teoria, a grande parte dos alunos que estão dentro das universidades, da Universidade Federal, querem ir para a indústria. Agora tem outra teoria. Grande parte dos engenheiros da indústria querem fazer mestrado. Nós temos alunos aqui da Pausers, da GM aqui, desculpe. Temos alunos da Honda, temos alunos da Volkswagen, temos alunos da Steel, temos alunos da Gerdau, várias empresas fazendo mestrado. Para vocês aqui da FURG, né? Claro, tem um processo seletivo, etc., mas pela formação de vocês, muito tranquilo para vocês fazerem mestrado em engenharia mecânica e depois na parte de direito de produção. Bom, o mestrado é um curso mais curto do que o doutorado, ele é em torno de 2 anos, o doutorado depois são mais 5 anos. Mas ele também abre uma perspectiva. Dentro da área de engenharia tem umas outras áreas, o pessoal questiona, tu faz mestrado, doutorado, não tem emprego. E nós estamos encontrando na realidade agora algumas empresas, grande porte, solicitando que os engenheiros entrem já com mestrado. Então, eu acredito que nós, como profissionais, sempre temos que ter um plano A e um plano B. Às vezes o plano A e o plano B podem se juntar, podem se mesclar, gerar então uma alternativa. O pedente já está convidado. No caso, inclusive, se tu estiver trabalhando na empresa, tu pode fazer um mestrado, a engenharia dá essa possibilidade de algo aplicado, tu fazer mestrado de algo aplicado para resolver um problema dentro da indústria e também ter a tua qualificação. Então, curso completamente gratuito, que é o nosso mestrado acadêmico, né? Completamente gratuito, com uma ótima qualificação, possibilidade de publicações de artigos, possibilidade de interação de grupos de pesquisa no Brasil, e essa oportunidade é para todos vocês.
Muito legal. Eu digo isso porque eu tenho um colega, um amigo, pessoal, né, que é o Lawrence, que é um dos formandos que se formaram na última agora em engenharia de produção, e ele está fazendo mestrado em engenharia mecânica. Exatamente. Né? E aí a gente conversa assim, enfim, conversas assim, mas agora com o senhor me dizendo que hoje em dia tornou-se um critério, né, dentro das indústrias ter o mestrado, então eu acho que eu vou pensar um pouquinho melhor. Beleza. Não é um critério, tá? Não dá para generalizar, mas grandes empresas têm dentro dos seus centros desenvolvido áreas de pesquisa e desenvolvimento. Dentro da parte de pesquisa e desenvolvimento, é eficiente precisa do mestrado. Eu várias vezes recebo aí solicitações, me manda alguém de engenharia de produção com mestrado, me manda alguém com engenharia de produção com tal perfil. O que vai manter, que vai dar empregabilidade para vocês no decorrer da carreira, essa network, essa relação com os outros, essa comunicação, tudo isso é importante. Não esqueça, assim, tatu o Pedrinho lá de diretor-presidente lá da Nissan, aí tem o Mark lá que foi teu colega lá e, o Mark é um cara que trabalha bem, então essas inter-relações aí abrem muitas portas. De mim, Pedrinho. Ao contrário, o Mark aí tá presidente da Volkswagen, né? E aí se lembra do Gabriel, da Maria Luísa, do Pedro, de qualquer um de vocês. Conheça isso, esse momento que a gente passa dentro da universidade é um momento onde as relações são aprofundadas. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade me disseram, a concorrência vai ser terrível. Eu encontrei um caminho bem diferente. Grandes amigos que eu formei durante esse período. Eu ia te perguntar assim, porque como tu trabalhou na Taurus, assim, acho que sempre que tu fala dá aquela dúvida, assim, mas como é que são, assim, trabalhar junto com você já teve ali acesso às armas ali, como é que funciona se fazer, assim, testes, tu realizava, tu sei como é que... Não, basicamente a minha área, como eu falei, era um prestador de serviços também para a parte de armas, mas muito para a parte de autopeças, muito para a parte de ferramentas, incluía tudo, entendeu? Mas, por exemplo, a gente tira esse tipo de coisa, eu ia esporadicamente, por curiosidade, não que eu mas na fabricação dos materiais. No caso de vocês, engenharia de produção, na parte de Taurus Ferramentas, então tinha toda a parte de logística, toda a parte de PCP, toda a parte de programação, qualidade, engenharia de processos, engenharia de produto. Isso, nessas grandes empresas tem tudo isso. Então tem possibilidades infinitas da gente desenvolver nisso aí. Mas a minha parte não era diretamente envolvida com a fábrica de armas. Eu queria fazer uma pergunta. Eu achei interessante que você estava falando lá no início dos pais sempre te motivaram a fazer e sempre tem que ser federal, ele tem, né, aquele nome assim, da URGS. Não, isso acontecia, até isso gerou uma grande antipatia dentro da família. Algumas pessoas na família, fala da minha mãe pra tia só, fala assim no sentido de... Mas é aquilo que antigamente, assim, nós tínhamos no Rio Grande do Sul 3 grandes universidades. Era a URGS, a PUC e a Unicinos, né? Mas assim, a concorrência, eu cheguei a pegar a época, a concorrência pela URGS era absurda, assim, de vagas, etc. E sem contar aquela questão, as outras, o custo era elevado, fatalmente não teria condições, não teria condições de pagar elas são muito boas também, são ótimas universidades, mas tinha essa questão de eu me lembro que na época as festas mesmo, como eu falei, dos aprovados da URGS eram festas antes paravam no centro de Porto Alegre. Desfiles, assim, e sempre, não só na URGS, na FURG, todas as federais, sempre a concorrência foi muito forte. Não é só concorrência para entrar, para sair também é uma loucura. Né? Porque tem um nível de exigência elevado. Uma honra falei, então, de da PUC e as outras que são ótimas universidades, mas a parte de pesquisa dentro das universidades federais é um aspecto que tem a ser destacado. Falando sobre isso agora, senhor, até trazendo
novo, para os tempos atuais. Eu queria saber do senhor, o senhor está envolvido em algum projeto agora que queira, sei lá, usar o nosso projeto aqui como forma de divulgação e falar um pouquinho dele? De repente, um edital de bolsa que talvez o senhor possa abrir. Eu estou concorrendo agora a ter as bolsas da FAPERGS, CNPq. Então a gente, mais ou menos, começo de julho deve sair o resultado do número de bolsas, né? Geralmente eu tenho 3 ou 4 bolsas ali para os laboratórios. Eu ainda sou coordenador dos laboratórios Metrologia, Ensaios Mecânicos, de Metrologia, Metalurgia e Ensaios Nanodestrutivos de Rio Grande, os laboratórios de Metrologia, Metalurgia, Ensaios Mecânicos de Santo Antônio do Patrulha, eu sou coordenador de ambos. Então eu deixo um bolsista lá em Rio Grande e os outros 2 ou 3 ficam aqui comigo. Então, logo que saírem essas bolsas, a gente acaba divulgando para vocês. E a gente tem bastante interação aí com empresas, tanto de Rio Grande como daqui da Grande Porto Alegre, né? Então, agora nós vamos ter o Ocean Tech aqui, o prédio deve estar saindo aqui. Então, essa questão da interação com a indústria, a questão de inovação e etc. é o futuro. Amanhã depois vocês vão estar podendo abrir a empresa de vocês, incubando uma empresa dentro. É uma questão de acreditarem nisso e ter o potencial aí de aplicação dos conhecimentos que vocês estão recebendo dentro da universidade. Professor, eu vou dizer por mim, é muito legal saber todas essas coisas, né? Que pensa a mesma coisa. Para ter o fechamento aqui, porque o senhor vai dar aula agora às 5 horas. Vai dar aula agora às 5 horas de processo metalúrgicos 1. Processo metalúrgicos 1. E aí o Mark eu já costumo chamar vocês desde início de engenheiros, porque estão no caminho de engenheiros, né? Então, estão quase ali, o tempo passa rápido. Tu, Pedro, acho que no ano que vem? Ou no outro ainda? Acho que no outro ainda. Mark também mais um tempinho, né? 2 anos e meio, 3. Mas aproveita essa fase aqui, que é só uma fase inesquecível, né? Então, a gente ter uma visão aonde pode chegar. Então, graças a Deus, eu lembro de onde eu vim, onde eu cheguei, e ainda tem algumas coisas, mas uma das coisas que mais me engrandece, assim, deixa mais feliz, a possibilidade de colaborar com vocês no futuro. Muito contente, foi semana passada um colega de vocês me ligou, tá com tal problema, faz isso, faz aquilo, se sente útil de poder contribuir aí para o crescimento, né? E eu acho que eu li uma frase assim, feliz é aquele que pode, de uma certa forma, ajudar o outro, né? O ser humano, etc. Então, fico lisonjeado por essa oportunidade que eu tive na minha vida. Fui muito ajudado. Então, citei vários nomes aí. E eu acredito de uma maneira humilde eu posso ajudar os demais. Com certeza, pode ter certeza que sim. Então, acho que em nome do Grupo PET, em nome do Mark, eu queria agradecer o senhor por estar aqui presente, dividir essas experiências. Pode ter certeza que eu vou pensar no caso do mestrado, tá? Em engenharia mecânica. E é isso, sim. Eu acho que para nós engrandece, assim, sempre que inspira muito a gente, né? Tu dá, assim, aquele respeito que tu tem, toda aquela humildade que tu tem, e a experiência toda que tu tem, assim. A gente foi lá para Rio Grande, eu vi que tu tinha uma piva para chegar, você que trabalhou na área tal, por causa disso, todo mundo chega até a ficar um pouco envergonhado, né? Tu deixa todo mundo ali, né? É muito legal ver que tu teve uma ascensão, assim, classe através do estudiamento. Eu gostaria até de comentar isso. Acho que foi muito interessante o que tu falou, Marcos. Com certeza. Vocês vão estar dentro daqui a pouco empresas gigantescas aí e sempre tenham assim o respeito por aquela senhora ali ou aquele senhor ali que faz o serviço mais humilde ali. Eu nunca me esqueço que no fim do ano na empresa tinha festa do pessoal da limpeza, assim, né? Eu ia na festa, eu e outro colega meu íamos na festa, né? Uma vez a chefe lá, a Fátima, chegou e disse assim: pô, engenheiro, vocês dois são 2 únicos engenheiros que vêm aqui, que nos cumprimentam, que não sei o que. Eu disse, pô, mas não tem que agradecer, é uma obrigação nossa. Então a gente conseguir transitar desde o presidente da empresa, assim com a função mais simples, respeitar todos, um mapa do caminho que abre as portas para tudo, mas a gente não precisa fazer com nenhuma intenção, simplesmente respeitar o ser humano.
Porque, na realidade, diferenciar o meu caso de outros casos, eu tive oportunidades, né? Então a gente tem que ter sempre isso em conta. E o ensinamento, eu tinha um grande colega meu, Geronilo, chamava ele de Geronilo, e eu acho que tinha o primeiro grau. É um dos maiores especialistas em fazer fornos que eu conheci. Aprendi muito com o Nilo, muito com o Nilo. Nilo, ele era um cara que... Ele tem uma... Tu chega assim, ele mora numa mansão, tem uma série de condições, porque ele usou aquela inteligência natural dele. Tinha muito estudo, mas ele usou aquela inteligência natural dele para fazer as coisas. Então, eu usaria, se tem uma coisa que a gente tem que ter, é o respeito aos seres humanos, respeito ao próximo. Seja ele presidente da empresa, seja ele a pessoa que tem a função mais simples da empresa. Dessa maneira, a gente vai conseguir trabalhar sempre. Como fazer, conheci muita gente. O outro que eu não vale a pena nem citar, Sempre né? tem. Mas vale a pena citar. Essas pessoas boas, essas pessoas, elas nos ajudam muito. Então, eu sou uma pessoa que tem mais que agradecer e agradecido. Eu espero, até o fim da minha vida, poder retribuir. Muito obrigado novamente pela oportunidade de conversando com você. É isso, pessoal. Então, saber chegar, saber sair, respeitando sempre todos, acho que esse é o caminho, né? Para fazer o encerramento, então, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Seu professor, doutor Jorge, o mais comentado do campus Não, nem tanto. não, deixa a bola, pô, só para... Mas muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Esse foi mais um episódio do nosso projeto, PetCast. Então é isso, até a próxima e logo mais a gente se vê de novo. Muito obrigado. Isso aí.